Olá, amigos e fãs do Pleno Esportes, estamos começando mais um programa, como sempre feito com muito carinho para você, falando da 14ª rodada do Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, Liga das Nações de vôlei, tênis, atletismo, vôlei de praia, Seleção Brasileira, Feminina de basquete, Mundial Paralímpico, Judô, Canoagem, UFC e Fórmula 1. Nosso bate-papo foi com o pequeno Kelvin Fernandes, que aos 9 anos de idade vem destacando no jiu-jitsu e colecionando títulos. Mestre Pantoja e com sua mãe Ana Carolina, que diz que o jiu-jitsu foi o remédio que transformou o Kelvin. Fiquem ligados que o programa de hoje está imperdível. Vem comigo. Vamos começar falando dos atletas de natação, que o nome está aí na tela. Eles são alunos do professor Luciano Reis e treinam com ele no Tênis Clube de Campos. Competem pelo Flamengo. Eles irão participar do Estadual Mirim e Petis no dia 17, 18 e 19 de julho e também no Estadual Infantil e Júnior nos dias 20, 21, 22 e 23 também em julho. Boa sorte para os nossos atletas. Outro atleta de Campos que teve aqui no bate-papo no Pleno Esporte é o Ian Moraes. Ele vai participar de um campeonato de vôlei de praia que irá acontecer em Brasília, de 12 a 16 de julho. E mais uma vez esbarra na falta de apoio para ajudar com os gastos. Então, se você é empresário, governante, a Secretaria Municipal de Esporte puder ajudar, entre em contato com ele pelo celular DDD 22 997 59 2547. E no Brasileirão segue tudo normal. Mesmo sendo o último carioca a entrar em campo, ele segue como primeiro absoluto. O Botafogo é cada vez mais líder. Na noite deste último domingo, o Alvinegro Carioca foi até Porto Alegre enfrentar o vice-líder Grêmio e venceu por 2-0. Os donos da casa martelaram, criaram várias chances para abrir o placar durante boa parte do jogo. Mas o Fogão mostrou que não é o ponteiro da tabela à toa. O time treinado por Cláudio Caçapa suportou bem a pressão, cresceu no segundo tempo e soube aproveitar os erros do adversário para marcar os gols da vitória com Eduardo e Carlos Alberto. Com a vitória, o Botafogo chegou aos 36 pontos e abriu 10 pontos de vantagem para o segundo colocado, que agora é o Flamengo. O Botafogo recebe o Bragantino no sábado no Newton Santos, às 21 horas pela 15ª rodada. Quem segura o líder? Tá difícil, hein? Saindo da ponta da tabela, indo lá para baixo, ou melhor, lá para baixo, onde o trem-bala da colina não consegue ver a luz no fim do túnel. Em São Januário, com portões fechados devido à punição do STJD, o Vasco e o Cruzeiro fizeram um jogo bem ruim tecnicamente. Mas quem levou a melhor foi a Raposa, que venceu com um belo gol de falta de Machado. O Vasco só volta a jogar na 16ª rodada, que deve acontecer no dia 22 ou 23 de julho, contra o Atlético Paranaense, também no Rio de Janeiro. A CBF ainda vai desmembrar a tabela do jogo contra o América Mineiro, que seria já no próximo final de semana, foi adiado em função do confronto de datas com a participação do Clube Mineiro na Sul-Americana e Copa do Brasil. O rubro-negro carioca na cola do líder. Se liga aí, Fogão! Flamengo e Palmeiras empataram em 1-1 na noite de sábado, que passou no Allianz Parque, em São Paulo. O time paulista foi melhor no primeiro tempo, teve mais volume de jogo e foi para o intervalo em vantagem após Dudu abrir o placar. E no segundo tempo, Sampaoli colocou Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique em campo. O time carioca foi superior e conseguiu um empate com De Arrascaeta. O gás de pimenta roubou a cena. Por conta da confusão que envolveu torcedores do Flamengo fora do estádio, a polícia teve que usar o spray de pimenta, que acabou chegando no gramado por 2 vezes, paralisando a partida por quase 7 minutos. Sobre esse episódio, queria deixar aqui os meus sentimentos aos familiares da torcedora de 23 anos que perdeu a vida, torcedora do Palmeiras. E é lamentável que essas cenas continuam acontecendo, né? As torcidas organizadas, ao invés de ir para o estádio apoiar o seu time, né?
vão para poder se enfrentar, fazer um campo de batalha desnecessário. Meus sentimentos aos familiares e amigos da torcedora. O Flamengo volta a campo pelo Brasileirão para fazer o grande clássico contra o Fluminense domingo no Maracanã às 16 horas. Falando no tricolor carioca, após uma semana conturbada fora do campo, com notícias que Fernando Diniz também iria assumir as duas funções, técnico do Fluminense e técnico da seleção brasileira, o Fluminense deu a resposta em campo e venceu o Inter por 2-0 neste último domingo no Maracanã. O placar foi construído no primeiro tempo, com gols de Cano e Martinelli. Foi realizado o sorteio das oitavas de final da Libertadores. Veja quem o Flamengo e o Fluminense irão enfrentar. Vamos de Copa do Brasil. O Flamengo largou em vantagem nas quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o Atlético Paranaense por 2-1 de virada no Maracanã. Canóbio abriu o placar para os visitantes, Pedro de pênalti e Bruno Henrique viraram para o Flamengo. A partida de volta acontece daqui a pouco, às 21h30, na Arena da Baixada. O Flamengo tem a vantagem do empate. No tênis, uma pinçada no nervo, dores nas costas, na perna e Biadade se despediu de Wimbledon. Na segunda-feira que passou, a tenista brasileira jogava as oitavas de final do Grande Slam, mas a dor na lombar mal deixava caminhar em quadra. Número 13 do mundo, Bia abandonou o jogo. Depois de receber atendimentos médicos, deixou a quadra chorando. Fica aqui nossa torcida para que ela se recupere logo. Faltando pouco mais de um ano para as Olimpíadas de Paris, o Brasil teve uma semana de grandes resultados em diversas modalidades. Nossa seleção brasileira de basquete feminino fez bonito. A seleção conquistou o título da Copa América, disputada no México, de maneira invicta, com 6 vitórias em 6 jogos. Garantiu presença do pré-olímpico marcado para o início do ano que vem. E no atletismo, ele é o homem mais rápido das Américas. Paulo André, o BBB, ex-BBB, é campeão dos 100 metros masculino do Troféu Brasil de Atletismo 2023. O velocista correu para a vitória na tarde de quinta-feira da semana passada em Cuiabá. Este foi o seu 6º título da prova na competição, isolado como maior vencedor. Com o lugar mais alto no pódio, se garantiu no Mundial de Atletismo que será realizado de 19 a 27 de agosto em Budapeste, na Hungria. Saindo da pista, indo para a areia, Duda e Ana Patrícia mantiveram a ótima fase e conquistaram medalha de ouro na etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. As brasileiras são líderes do ranking mundial, foram campeãs mundiais o ano passado e venceram 2 etapas esse ano. No masculino, André e George conquistaram a medalha de bronze. Já nas quadras, a seleção masculina de vôlei teve uma semana de altos e baixos, com 2 vitórias e 2 derrotas, e terminou a fase de classificação da Liga das Nações em 6º lugar. E foi remando que o brasileiro Felipe Vieira conquistou medalha de ouro no Campeonato Mundial Júnior e Sub-23 de canoagem velocidade em Auronzo, na Itália. E como sempre no judô, o medalhista olímpico e top 5 do ranking mundial de judô, Daniel Garnin, voltou às competições após uma lesão que inclusive o tirou do campeonato mundial em maio. No sábado que passou, ele foi medalha de ouro na categoria até 73 quilos no Open da Bahia de judô. Oxente, bichinho tá mandando ver. Valeu pontos para o ranking mundial e também para a classificação dos Jogos Pan-Americanos. Medalhas no atletismo paralímpico. Ainda está só no começo, mas o Brasil já tem medalhas no Mundial Paralímpico de Atletismo que está sendo realizado em Paris, na França, e vai até o próximo domingo. O Brasil conquistou sua primeira medalha de ouro nesta edição do Mundial de Atletismo Paralímpico. Que coisa linda! Ricardo Gomes escreveu seu nome na história da competição ao bater o recorde dos 100 metros rasos na classe T37, com o tempo de 11 segundos e 21 centésimos. Lorena Spoladori foi prata no salto
em distância na classe T11 para deficientes visuais. Vinícius Quintino, bronze nos 100 metros rasos na classe T2 para atletas com paralisia cerebral, correm com a ajuda da Petra. A Petra é uma espécie de triciclo adaptado. O Wallace dos Santos, bronze no arremesso de peso na classe F55 para cadeirantes. Meu irmão, esses são guerreiros mesmo. E no mundo das luvas de 4 onças, deu Brasil no octógono. Alexandre Pantoja venceu Brandon Moreno no último sábado no UFC 290 em Las Vegas. Conquistou o título dos pesos pena e fez o Brasil ter um cinturão do Ultimate mais uma vez. A peso palha brasileira Denise Gomes deu show também no UFC 290 em Las Vegas. Ela conquistou o nocaute técnico relâmpago em apenas 20 segundos contra a sua adversária mexicana Yasmin. E acelerando, pois tivemos Fórmula 1 nesse último domingo, Grande Prêmio da Inglaterra. E ninguém segura Max Verstappen. O holandês da RBR estendeu sua dominância no campeonato com 8 vitórias em 10 corridas. Meu irmão, o cara tá voando. E é claro, agora vamos para o nosso pequeno intervalo e você já sabe, mais rápido que o VAR, fique comigo. 188, 731, 3.999, 4.000. 4.001. Seja no seu celular ou em mais de 4.000 pontos de atendimento, escolhemos estar mais perto para cooperar e prosperar juntos. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Estamos de volta, senhoras e senhores, e vamos com o nosso momento Sicoob Fluminense. E vamos à informação do Sicoob Fluminense, a cooperativa que mais cresce no estado do Rio de Janeiro. Uma grande dica para você, homem do campo, seja pequeno, médio ou grande produtor rural. O Sicoob Fluminense é o maior parceiro no agro. A cooperativa dá apoio para cobrir as despesas com plantio, manutenção e colheita. Incentiva investimentos na comercialização e industrialização de produtos. E ainda dispõe de um programa de recursos para aquisição de máquinas e equipamentos, modernização e ampliação de atividades e desenvolvimento de novas tecnologias. Saiba mais informações na agência do Sicoob Fluminense mais perto de você. A campanha do Agasalho 2023, com a união solidária das cooperativas Sicoob Fluminense, Unimed e Unicred, foi considerada um grande sucesso. Cerca de 1.000 itens foram arrecadados e distribuídos para as instituições Asilo Nossa Senhora do Carmo e a Associação Bem Faz Bem em Campos dos Goitacazes. Fica o agradecimento dos coordenadores para todos que fizeram parte desta corrente do bem e ajudaram a espalhar o calor da solidariedade. E está chegando a hora, vai ser neste sábado, dia 15 de julho, a partir das 8 da noite, a grande festa que reunirá colaboradores, associados e familiares e apoiadores para a comemoração dos 25 anos de fundação do Sicoob Fluminense, que oficialmente ocorre no dia 16 de julho. A solenidade vai contar com diversas ações, como a entrega do troféu Amigos do Cooperativismo e o lançamento do livro Do Sonho ao Sucesso, 25 anos do Sicoob Fluminense, que conta justamente a história e da criação e desenvolvimento da cooperativa. Um dia de confraternização com sorteios, show e jantar. No próximo programa você vai conferir esse grande momento aqui no Pleno Esporte. E no bate-papo de hoje, a gente traz uma matéria super legal.
onde um pequeno guerreiro de apenas 9 anos vem fazendo história no mundo do jiu-jitsu, que além de contribuir para o seu crescimento como cidadão do bem, está transformando sua saúde física, mental e seu comportamento graças ao jiu-jitsu. Vamos conferir. É isso aí, senhoras e senhores, amigos e fãs do Pleno Esporte. Nós viemos até aqui, Setor Fitness, essa academia aqui no Jockey Clube de Campos, para poder mostrar o Kelvin, um garoto de apenas 9 anos que está despontando no mercado do jiu-jitsu, arrebentando, campeão direto, vice-campeão brasileiro e agora em agosto vai participar do Mundial. Então vem comigo nessa. É isso aí, senhoras e senhores, eu estou aqui com a Ana Carolina, mãe do Kelvin, esse grande campeão que vem despontando nas competições de jiu-jitsu por onde participa, para conhecer um pouco a sua história e vocês vão se surpreender. Ana Carolina, grande cantora, grande mãe, muito obrigado pelo convite para trazer o Pleno Esporte aqui para a gente poder falar um pouco do Kelvin, que como você falou comigo nos bastidores, né? Tem o Kelvin antes e depois do jiu-jitsu, né? Conta um pouco a história de vida do Kelvin. Kelvin sempre teve TDAH, ele é muito imperativo, então por causa desse transtorno ele tinha ataque agressivo, dormia 4 horas da manhã, acordava 6, atingia o intestino dele, não conseguia ir ao banheiro e hoje ele eu não falo que é 100%, mas tem ele antes e depois do jiu-jitsu. Hoje ele é criança totalmente diferente, tem disciplina e a saúde dele hoje é totalmente diferente de antes. Existiu uma transformação através do esporte, né? Sim, com certeza. E quando eu fui colocar ele em algum esporte, que a pediatra sempre pedia para poder ele extravasar, eu queria colocar ele no esporte, no futebol, que era o que eu fazia. E ele virou para mim e falou: mãe, eu não quero jogar futebol, eu quero lutar. E assim, que luta, né? Que eu não sabia, ele nunca viu nada. E eu achei o jiu-jitsu que hoje é o amor da vida dele. E coloquei ele pela saúde e hoje ele é competidor. Ele ama o que ele faz. Me diz uma coisa, 1 ano e 8 meses de jiu-jitsu apenas, já com vários títulos aí. Sim, e o mais importante foi agora, né, como um vice-brasileiro, então são muitas crianças disputando uma vaga e ele foi o vice. E é isso, aí mês que vem tem o Mundial e vai vir vários campeonatos aí e ele está se preparando para isso. A gente sabe que a vida de um atleta é extremamente difícil, é uma disciplina muito grande e as competições são extremamente caras, né, para poder ir. Como é que você está fazendo, como é que você faz para poder, conseguir levantar todo o custo de uma viagem de alimentação, hospedagem, para poder participar dessas competições? Então, eu sou micropigmentadora, então eu sozinha, eu pago tudo. Agora, para o Mundial, que eu fiz uma vaquinha, que eu consegui pelo menos a inscrição. Mas é muito complicado, porque a passagem, a alimentação é muita coisa e ele precisa muito de patrocínio, porque sozinha é complicado. Esse Mundial que ele vai participar é quando? Dia 11, 12 e 13 de agosto, ele vai lutar com kimono e sem kimono. Então são 2 inscrições, né? Me diz uma coisa, as pessoas, os empresários que nesse momento estão assistindo a gente, a Fundação Municipal do Esporte, se puder ajudar, a gente faz sempre esse apelo. Onde procurar o Kelvin nas redes sociais? Qual o telefone de contato? Então, ele tem o Instagram dele, de atleta, né? Kelvin BJJ, e tem o meu celular de contato também, que é o 22 996 090379. É como sempre eu falo para vocês, amigos e fãs, empresários e governantes da nossa cidade, Campos tem um celeiro extremamente enorme de grandes atletas. O Kelvin, com apenas 9 anos de idade, com vários títulos conquistados, e agora vai participar de um título super importante, um torneio super importante, que é o Mundial de Jiu-Jitsu aos 9 anos de idade. Então você que está assistindo a gente, o pessoal da Fundação Municipal do Esporte, empresários, os nossos governantes, ele precisa muito da ajuda de vocês, de patrocinadores, suplementação,
Quem quiser ajudar da forma que ajudar, procure a Ana Carolina, a mãe do Kelvin, que ela passou aqui as redes sociais. Vamos apoiar o nosso esporte, os nossos atletas da nossa cidade. Ana Carolina, eu vou bater um papo com o Kelvin, com o professor dele, para a gente saber um pouco mais, né, de toda essa trajetória, mas desde já eu já agradeço a você ter convidado o Pleno Esporte para a gente contar essa história, que é super importante. Parabéns pelo campeão que você tem em casa. Obrigada. Não, eu que tenho que agradecer, né? Porque querendo ou não, vai ser uma visibilidade que ele precisa muito, é um esporte muito lindo, mas em que infelizmente é muito caro e é difícil de pagar. Mas eu que tenho que agradecer para poder dar essa visibilidade para ele e tomara que consiga alguma coisa. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Na realidade, assim, em casa são 2 campeões. Ele no jiu-jitsu e você na sua batalha diária de poder, cada vez mais, poder proporcionar para o seu filho conquistar a história dele de vida, galgar a sua história, a sua trajetória no jiu-jitsu como homem, como cidadão, né? Sim, eu moro longe, então todo dia trabalho e treino, chego em casa 10h30 da noite de bicicleta. Então, sim, é muita correria, mas não deixo de trazer ele para o treino. Parabéns. É isso aí, senhoras e senhores, eu estou aqui no setor fitness, academia onde o nosso campeão Kelvin pratica jiu-jitsu com o mestre Pantoja. Mestre, boa noite, muito obrigado por receber o Pleno Esportes aqui. Falar um pouquinho desse campeão, dessa pérola que você está lapidando, o Kelvin. Conta um pouquinho o Kelvin quando chegou aqui para o Kelvin hoje, depois de 1 ano e 8 meses. Boa noite a todos, boa noite, né, no caso. O que acontece? Kelvin, quando chegou com a gente, ele era um garoto muito imperativo, entendeu? Então ele não escutava muito o direcionamento e tal, mas com o tempo a gente foi conseguindo lapidar ele, foi conseguindo instruir ele. Desde o começo a gente já via um grande potencial nele dentro do esporte, como atleta, entendeu? Só que faltava essa lapidação, faltava esse discernimento dele, entendeu? Que ele era muito ativo, então a gente tem que começar a dar um certo limite, porque senão às vezes acaba passando do ponto. E hoje ele consegue ouvir mais, consegue prestar mais atenção, entendeu? Sempre eu falava com ele, me chamava a atenção dele que nos campeonatos, nas competições, ele não olhava para mim. Ele olhava para a mãe dele que estava na arquibancada, que é o certo do filho, entendeu? Ele olha para o lado seguro dele, no caso que são os pais. Então acaba que ele não prestava muita atenção em mim e nas competições ele acabava perdendo um pouco o foco dele das competições. Hoje ele já presta atenção no que eu falo. Ela tá lá, ele sabe que ela tá lá, mas hoje já presta atenção no que eu falo, então ele mudou muito. E isso pra mim é ótimo, porque ele acaba conseguindo desenvolver mais o jogo dele e acaba tendo resultados muito bons, como é o que você pode ver aí. Nas últimas competições dele, ele trouxe grandes resultados, a gente foi competir o Brasileiro no Rio, que é um evento de grande porte, ele lutou muito bem, perdeu só na final, assim, por detalhe, coisinha besta, mas uma competição de alto porte, ele lutou bem, fez 5 lutas, lutou bem em todas as lutas. A última ele perdeu no detalhezinho, mas perfeito, tá de parabéns e a cada vez mais ele tá evoluindo mais e mais e mais e acredito que ele é um futuro pro esporte aí, para chegar em grandes eventos internacionais do jiu-jitsu. E o interessante de tudo isso é como o jiu-jitsu disciplina, né? Traz a disciplina, traz o comprometimento, que é um jogo, como eu estava falando até com a mãe dele, é um jogo de xadrez, você tem que trabalhar a sua mente para você estudar o adversário e a disciplina traz isso, é o que você conseguiu fazer com o Kelvin, né? Tirar ele, o foco dele de não prestar atenção, hoje em dia completamente concentrado no que faz, né? Verdade. A arte marcial, o jiu-jitsu em si, ela tem disso, entendeu? Dessa disciplina, desse respeito com o parceiro de treino, porque o jiu-jitsu, ele é uma coisa que você tem que ter confiança. Ele te traz confiança e faz o seu parceiro de treino ter confiança. Porque o seu parceiro de treino, ele precisa confiar em você, que na hora que você está sendo finalizado, que ele der os 3 tapinhas, você vai soltar. Tem que respeitar. Então ele tem que ter um certo respeito, entendeu? E isso ele conseguiu. Ele sabe que a hora que ele vai pegar, até mesmo na competição, ele sabe quando ele vai machucar o coleguinha dele na competição, ele fica olhando pro juiz parar a luta. Então o juiz parou, acabou. Então ele começou, ele pegou isso, entendeu? Antes ele não tinha esse discernimento, hoje ele já consegue ver isso. Então o jiu-jitsu trouxe isso pra ele. E como eu posso falar, hoje, como ele entrou pro que ele é hoje,
evoluiu 100%, dá tempo para evoluir mais, chegar a 1000%, mas isso vai depender do tempo dele, vai depender da vontade dele, da mãe dele, entendeu? Que só assim para botar em competições e tudo mais. Eu sei que é complicado hoje para botar em competições, mas quando consegue ajudar, e assim a gente vai conseguindo levar ele. E transformando o campeão, né? Exatamente. Setor fitness transformando o Kelvin um super campeão. Não, com certeza. Assim como ele, a gente tem outros campeões e, cara, eu só tenho muito orgulho de cada um deles. Eu tenho muito orgulho porque eu vi quando ele começou, eu vi o jeito que ele era e o jeito que ele é hoje, entendeu? Responsável, aquele menino dedicado, que às vezes a mãe dele trabalha até tarde, mas ele quer vir pro treino mais tarde, ele vem pro treino, se dedica, dá o máximo dele. Às vezes eu tenho que frear ele porque ele quer rolar toda hora. Vou rolar com quem? Acabou de rolar. Vou rolar com quem? Calma, vai, descansa, respira. Não, aí vai, vou rolar com quem na próxima? Entendeu? Então às vezes tem que acalmar ele, frear ele, porque é aquele garoto que tem força de vontade, tem a garra de atleta e, meu irmão, vai evoluir muito e muito mais ainda. É isso aí, agora eu vou bater um papo agora aqui com o nosso pequeno grande campeão Kelvin, com várias medalhas aí no peito. Tem um campeonato super importante agora pela frente, né? Que você... Deixa eu melhorar aqui a posição, que eu não aguento ficar na posição deles não. Já tô idoso. Pera, deixa eu ajeitar aqui que já não ajuda, mas vamos lá. Kelvin, fala pra gente, de todas essas medalhas, qual a hoje em dia mais importante pra você? Mostra pra gente. A brasileira. Essa do Brasileirão? Sim. Você tem agora uma competição super importante em agosto, que é o Mundial com kimono e sem kimono. Como é que você está se preparando e se dedicando nos treinamentos? Vai ser difícil, mas eu tento e consigo, entendeu? E como é que você vê o jiu-jitsu para você hoje? Quando você chegou aqui há 1 ano e 8 meses atrás, né? Super com vontade de lutar, e hoje o jiu-jitsu já te deu essa disciplina, essa coisa de lutar e respeitar os amigos, né? E só partir para cima na hora que tem que ser para poder faturar medalha. Aí às vezes eu ganho, às vezes eu perco, mas o importante é competir. Sempre importante é competir, respeitar o momento, respeitar o adversário, que uma hora as coisas vão acontecendo, né? Sim. Às vezes não, às vezes sim, aí a gente perde, a gente ganha. E aí tem que respeitar isso. Me diz uma coisa, de todas essas medalhas que você tem aí, tem umazinha aqui que eu estava vendo aqui, apesar dela ser pequenininha, mas ela é super importante para você, né? Por quê? Porque foi o primeiro campeonato e foi muito difícil de conseguir ela. Que legal, isso com 2 meses de academia. Hoje você está com 9 anos de idade. Onde é que você quer chegar no jiu-jitsu? Quero chegar muito longe. Campeão mundial? Sim. É isso aí. Você tem alguém que você se espelha no jiu-jitsu? Algum campeão que você olha e fala assim, eu quero ser... Tem? Cavalo doido. Caramba, que legal. Você fala aqui baixinho que ela não vai ouvir não. O que você tem para dizer para a mamãe que traz você aqui com toda a garra e vontade para poder você treinar? Manda um recado para a mamãe ali. Mãe, te amo. É isso aí, senhoras e senhores, como eu sempre falo, façam esporte, pratiquem esporte para poder manter corpo e mente sã, e fundamental, você sair de um outro caminho que é ruim. Mestre, meu muito obrigado. Parabéns por lapidar não só o Kelvin, como todas essas crianças que estão aqui praticando jiu-jitsu, praticando esporte, fazendo do seu tempo ocioso uma coisa super importante na vida, né? Que é galgar o futuro, que é correr atrás do seu objetivo. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Eu quero agradecer também a vocês, entendeu? Por tá vindo aqui ver os nossos atletas, olhar pro Kelvin, que é um garoto que a mãe dele luta bastante para conseguir pagar as inscrições dele, ela faz rifa, faz muita coisa, entendeu? E é um garoto que tem bastante futuro. Espero que assim, com a ajuda de vocês, a gente consiga abrir outras portas e assim como ele, outros atletas vocês possam vir aqui também para ver. E a gente está fazendo isso, estamos tentando criar não só campeões, a gente está tentando criar cidadãos que não é só para o esporte, mas para a vida toda, entendeu? Então é isso que a gente quer criar, crianças que vão ser grandes homens e grandes mulheres para a vida toda.
É isso aí. Kelvin, parabéns por todos esses títulos, parabéns. Continue praticando e continue conquistando vários títulos. Tá bom. Tá? É isso aí, senhoras e senhores, e é como eu sempre falo, senhores governantes, empresários, a rapaziada tá aqui, o futuro do esporte tá aqui. Edmilson, dá uma geral nessa turma toda aí. Esse é o futuro do esporte, é o futuro só esperando vocês para poder ajudar com patrocínio, suplemento, alguma coisa, o que for. Conto com vocês aqui, ó, dá uma olhada para a rapaziada. A gente volta pro estúdio. E vamos para mais um intervalo e você já sabe, mais rápido que o VAR, vem comigo nessa. O buffet mais completo da cidade está de cara nova. Só aqui você encontra o cardápio mais elegante de frios, saladas, churrascos, cafés da manhã, jantares e drinks, com o melhor serviço de garçons da cidade. Além de nossos clássicos e irresistíveis salgadinhos feitos por quem mais entende do assunto. Chique Cheme Salgadinhos Finos. A qualidade que sua festa merece está aqui. Infelizmente nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho de sempre. O Pleno Esporte é um programa feito para toda a família. Nos sigam nas redes sociais, compartilhe o link do programa, fale do programa com seus amigos e vamos fazer do Pleno Esporte o nosso canal de esporte favorito em Campos e região. Agradecendo aos nossos parceiros do Pleno Esporte, que também é transmitido pelo canal do YouTube da Búzios TV e pelo portal Brim Brasil Rede Internacional de Mídia. Estamos também na MUBI TV por TV a cabo, fibra e streaming. E você, amigo e fã do Pleno Esporte, fica coladinho com a gente pelo canal do YouTube da Plena TV ou pelos canais por assinatura Ver TV, SFNet, Net TV. Você pode também apontar o seu celular para o QR Code que está aqui na sua tela e ir direto para o canal do YouTube da Plena TV. Lá você encontra todos os programas do Pleno Esporte. Agradecendo aos nossos patrocinadores e a todos que fazem o programa acontecer. Paulinho, meu mestre dos magos na técnica e edição. Edmilson, meu cinegrafista. Bruno, do suporte. Então, vem comigo nessa.